ansiedade, na maioria das vezes, é vista como uma inimiga, porque quando ela aparece, ela vem com o coração acelerando, com uma inquietação incessante, com pensamentos que não param e sempre aquela sensação de que alguma coisa ruim está prestes a acontecer. Então é um desconforto que ela gera, além de uma angústia muito grande. É como se ela viesse só atrapalhasse tudo. E se ao invés de você tratar ela como um problema, tratasse ela como se fosse um alerta, como se o seu corpo estivesse pedindo socorro, porque ele precisa entrar em ação antes de alguma coisa ruim ir acontecer. Porque no fundo mesmo, a ansiedade é isso, é uma energia mal direcionada. Então se você aprender a redirecionar essa energia, ela pode virar um baita de uma energia para você executar várias coisas na sua vida. Então se você aprender a redirecionar essa energia, ela vai virar um baita de um combustível para você conseguir fazer várias coisas no seu dia. Bom, para você que não me conhece, eu me chamo Thaís Mullenberg e aqui eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal, explorando todas as áreas possíveis para te ajudar a evoluir. Então seja bem-vindo e bora bater um papo? Bom, poucas pessoas têm noção disso, mas tanto a ansiedade como a motivação são muito parecidas, porque ambas geram energia para o seu corpo, ou seja, elas deixam sua mente mais ativada, o seu corpo fica mais acelerado, fica igual aquelas borboletas do estômago. Ambas causam a mesma sensação. A diferença é que a ansiedade paralisa você por focar no medo de dar alguma coisa errado, enquanto a motivação, ela te impulsiona, ela te dá aquele gás, porque ela vê a possibilidade daquilo dar certo e você conquistar o que você deseja. E tanto eu como você sabemos que a ansiedade é uma das emoções mais fortes que a gente tem, é muito poderosa. Só que se você conseguir dominar ela vai ser maravilhosa para o seu crescimento pessoal. Porque do mesmo jeito que a ansiedade ela tem a capacidade de parar a gente no lugar e ficar vidrado em uma única coisa, com medo de que possa acontecer, porque ela gera tantas possibilidades, você pode usar essa mesma ansiedade, só que num lado bom. Do mesmo jeito que ela te para, ela pode te movimentar. Parece meio louco esse papo? Sim, mas para raciocinar. Se a ansiedade é algo que te domina, você tem que aprender a dominar ela e transformar ela em alguma coisa boa. Então se ela paralisa você aqui por um tempo, pega essa energia que tá aqui te paralisando e tenta transformar ela em alguma coisa que faça você ficar ativa. Igual algumas pessoas que quando estão muito nervosas, elas precisam extravasar de alguma forma e aliviar a mente de alguma forma, pensar em coisas boas. O que elas fazem? Elas vão pra musculação, porque é ali onde elas transformam toda aquela ansiedade, aquela inquietação em algo bom, elas transformam em músculo. E naquele processo que elas estão executando o exercício, a mente delas vai pensando em coisas boas e em outras probabilidades. Então, ao invés de ficarem pensando em coisas ruins e alimentando aquele pensamento, elas começam a redirecionar a energia para outro ponto e começam a pensar em coisas boas, em coisas que elas podem fazer para sair do lugar. Então é a mesma coisa, se você é uma pessoa estressada e vai pra academia pra desestressar, a ansiedade é a mesma coisa. Se você sabe que a ansiedade te domina num ponto que ela para, joga ela para outro lado e procura usar o melhor que ela puder oferecer para você. E o legal de você aprender a redirecionar a sua ansiedade é porque a ansiedade ela sempre vem como alerta. Ou seja, ela só começa a aparecer quando alguma coisa é muito importante, porque parece que ela tá aqui dentro gritando: ei, presta atenção em mim, olha, isso aqui é importante, a gente precisa prestar atenção. Então a ansiedade, na maioria das vezes, ela vem para aquilo que ela realmente acha importante. Então pode acontecer sim de tudo na sua vida ser importante, só que se você parar para pensar, será que isso aqui é realmente importante? A sua ansiedade ela vai diminuir. E eu falo isso por experiência própria. Antigamente para mim tudo era importante, tudo tinha um nível de importância muito grande, então a minha ansiedade ficava aqui, ó, tacando o tempo todo, eu ficava que nem uma doida. Só que com o tempo eu aprendi que nem tudo nessa vida é importante, nem tudo precisa de urgência. E por nem tudo precisar de urgência, a minha ansiedade ela veio diminuindo, porque eu aprendi que não, eu não preciso me preocupar com isso, porque isso não é problema meu. Então a partir do momento que isso aqui não é problema meu e que não é tão urgente assim, não tem porquê o meu corpo entrar em alerta e eu ficar desesperada. E olha, eu sei que o que eu tô falando pra você pode parecer muito difícil, praticamente impossível. E claro, não é fácil, mas se você quiser realmente mudar a sua realidade, você tem que ter muita força de vontade. Porque assim, eu entendo que a ansiedade já tá te controlando há muito tempo, que ela tá acabando com o seu psicológico, ela tá acabando com a sua vida. Só que você está deixando ela continuar fazendo isso. Você sabe o nível de estrago que ela causa, só que você continua
continua permitindo que ela faça isso com você. Então, se você quer mudar a sua realidade, se você quer ser uma pessoa totalmente diferente, você tem que tomar as rédeas da sua vida. Você tem que aprender a controlar a ansiedade. Porque a ansiedade nada mais é do que uma emoção que está além do limite. Cara, ela tá dentro de você. Você é capaz de controlar ela. Ela não é um ser externo que tá te manipulando igual uma marionete. Ela não é isso. Você consegue controlar ela. Então, sim, você consegue redirecionar ela para alguma coisa realmente que importa. Consegue redirecionar ela ao ponto de parar de pensar em coisas ruins e pensar em coisas boas, em pensar em soluções, tanto a curto, médio e longo prazo. Então, sim, você tem esta capacidade. Só que você tem que querer fazer isso. Com isso, eu quero de verdade que vocês entendam que nem tudo na sua vida que você acha que é importante, de fato é importante. Nem tudo precisa de total atenção, nem tudo precisa de um plano A, B, C e D. Você tem que começar a analisar as coisas em sua volta de uma forma mais criteriosa, deixar a sua emoção de lado e começar a ser mais racional. Porque se você ficar só na base da emoção, claro que você não vai evoluir, porque você está permitindo viver assim. Existem pessoas que são mais emotivas? Sim. Mas não quer dizer que você não tem uma porcentagem racional ali. Você só tem que trabalhar em cima dela. E olha, eu não vou ficar só detonando a ansiedade, porque independente dela causar muitas coisas ruins, ela também causa muitas coisas boas. Porque ela acaba nos ajudando a ver probabilidades na nossa vida que podem ser boas e podem ser ruins. Então, de certa forma, é um alerta muito legal. Só que vocês têm que tomar cuidado, porque nesses alertas, vocês ficam vivendo só no futuro. Então, você tem uma vida aqui, você tá vivendo momentos incríveis no hoje, só que por você ficar tão preocupado com o que pode vir a acontecer amanhã, você não aproveita o que tem hoje. E uma vez que você perde hoje, você não recupera mais. Então, por mais que sua mente esteja uma loucura, que você esteja doido assim, preocupado com o futuro, que se eu não trabalhar assim, eu não vou ter isso, se eu não estudar assim, eu nunca vou ser ninguém. Eu sei, existem essas preocupações e você está certo, tem que ficar em alerta com essas coisas. Só que não é só isso, a vida não é só o futuro, a vida não é só as coisas que você pode vir a conquistar ou não, mas a vida é o hoje. Você tem que aprender a ver o hoje, porque vai chegar uma idade que você não vai lembrar do que você viveu antes, porque você não aproveitou, você não sentiu, você não se permitiu viver aquilo que era único naquele momento. Então assim, puxa sua mente pro agora, viva o agora. Por mais que a sua cabeça esteja só no futuro, viva o agora, porque depois não vai ter mais, vai ser passado. E você não vai querer ficar remoendo o passado. É melhor falar, pô, eu vivi isso aqui, eu lembro disso aqui, foi bom, foi ruim. Podem ser experiências boas ou experiências ruins, porque a vida tem dessas, né? Nem tudo é um mar de rosas, mas nem tudo também é um mar de espinhos. Ou seja, é gostoso você viver ambos os lados. Não adianta você viver com medo de se machucar, com medo das coisas darem errado, porque vai dar. Você vai se machucar, porque é normal, a gente é um ser humano. Nesse caminho todo que a gente trilha na nossa vida, vai vir muitos lados bons e muitos lados ruins. Só que você tem que saber tirar proveito de cada um e aprender com cada um. Porque sim, a gente aprende muita coisa nessa vida com os lados ruins. Então, se a gente ficar ignorando eles, a gente nunca vai evoluir. Então, sim, traga sua mente para agora. Por mais difícil que seja, meu bem, você consegue. Uma frase que eu carrego comigo aqui: nada é impossível. Nada é impossível. Nada. Pode virar pra mim o Papa e falar: não, isso aqui é impossível, você nunca vai conseguir. Eu consigo, eu sei que eu consigo, porque eu tenho o controle da minha vida. Eu tenho o controle das minhas ações, eu tenho o controle de tudo. Então, pra mim, nada é impossível. Então, carrega isso pra você. Mas que as pessoas falem que é muito difícil, que é impossível, não importa. Você tem que carregar dentro de si que nada é impossível e que você pode fazer tudo aquilo que você quiser. E você lembra que eu falei lá atrás sobre as pessoas que quando estão estressadas vão treinar pra desestressar? Então, a ansiedade tá nisso aí também. Porque a gente entende quando o nosso corpo começa a entrar numa crise. E ao entrar nessa crise, a gente tem a tendência de o quê? Sentir ela, né? Então a gente permite sentir ela por completo. O mais engraçado é que eu acho que é um dos únicos sentimentos que o ser humano realmente se permite sentir. Tô ficando ansioso, então eu vou sentir tudo. Em vez de sentir emoções realmente boas e sentir aquilo a fundo, não. Eles ignoram, mas a ansiedade a gente tá aqui vivendo o tempo todo. Então com isso, o que eu quero dizer pra vocês é que a partir do momento que você tá sentindo que a sua ansiedade vai começar a atacar, em vez de ficar parado, vai agir, vai fazer alguma coisa. Coloca o seu corpo em movimento, coloca o seu corpo pra ficar ocupado, porque um corpo ocupado, a mente fica ocupada. É igual aquela coisa, né?
Corpo parado, coisa boa, não é. Então, toda vez que você ver que você está prestes a ter uma crise ou que tem alguma coisa que está te preocupando muito, vai agir. Vai dar uma caminhada, vai pra musculação se você conseguir. E se não, faz o que você tem que fazer hoje. Faz o seu trabalho, por mais difícil que seja. Mantenha a sua mente ocupada, porque quando você está ocupado, a ansiedade não tem espaço para entrar e explodir tudo e acabar com tudo. Então, ao invés de você ficar parado e sentir ela a fundo mais do que você já sentiu, que eu acho que já tá bom, né? Já sentiu muita crise de ansiedade, já sabe como é que é, não precisa ficar sentindo toda hora. Toda vez que ela vier, vai fazer alguma coisa, mas não fique parado, querido, não fica. Vai fazer alguma coisa. Vai fazer o seu trabalho da faculdade, vai estudar pra prova, vai pra musculação, vai dar uma caminhada, vai cozinhar. Não sei, tem muitas coisas pra você fazer pra sua mente ficar ocupada, pro seu corpo ficar ocupado. Então vai atrás disso, tá? Não fica parado não, confia aqui na tia. Já sentiu muito, não precisa sentir mais, né? E eu acredito que uma das coisas mais importantes também dentro desse todo cenário que a gente tá aqui trabalhando, a ansiedade para se tornar um combustível na nossa vida, para fazer com que a gente produza cada vez mais, é o que você fala para si próprio. Porque tanto eu como você sabemos que as palavras têm um peso muito grande. Quando são ditas, em certos momentos, elas carregam um peso muito grande. E quando a gente tá ansioso, preocupado com alguma coisa, a gente tem a tendência de falar só palavras negativas, não é verdade? Você pensa que, eu não sou capaz, não sou bom o suficiente, isso não foi feito pra mim, eu sou um lixo, eu nunca vou conseguir aprender isso. Você fica num ciclo de negatividade que você acaba concordando, que fala, não vale a pena mesmo. Aí você tem a tendência de desistir, deixar aquele sonho pra lá, porque foram tantas palavras negativas que te minaram, que você, na verdade, se auto-minou com elas, que você acreditou nelas. Então, sim, da mesma forma que as palavras têm um peso para quando você fala algo para outra pessoa, elas têm o mesmo peso para quando a gente fala para si próprio. Toda vez que você for falar algo negativo sobre si próprio, que você sabe muito bem que não é verdade, procura mudar, muda o sentido dela. Então, ao invés de você falar, eu não sou capaz, eu não fui feito para isso, comece a pensar, eu não domino essa área, eu ainda não conheço aqui, mas eu vou me tornar bom. Eu sou capaz de aprender muitas coisas. Você tem que se automotivar com as suas palavras, você tem que acreditar que você pode ser aquilo e muito mais. Então sim, use as palavras para concretizar que você é bom sim, e que você pode vir a se tornar muito bom naquilo. Porque não, ninguém nasce sabendo fazer tudo, ninguém nasce perfeito, ninguém nasce o ser humano mais inteligente do mundo. Só que se você não for atrás do seu, então de fato você é uma pessoa bem difícil, né? Uma pessoa, eu não vou pesar a palavra aqui porque você já sabe o que eu quero dizer. Mas ao invés de falar palavras negativas para si, fale coisas boas. Fale coisas que capacitam você para aquilo. Porque você pode fazer o que você quiser. Basta você querer. Mas que você não tenha conhecimento, mas que você não tenha força, mas que você não tenha habilidade em nenhuma dessas áreas. Você pode vir a ter. Então vá atrás disso. Nunca venha parar um sonho seu antes mesmo de começar a executar ele. Vá fazer, independente de você ser bom ou de você ser ruim. De você não conhecer ou de você conhecer. Vá fazer. Pense que você é capaz daquilo e que você pode muito mais que aquilo. Então, vamos mudar sim as palavras que você diz pra si próprio. Pensa no peso que elas carregam pra você. Pense que se alguém tá falando coisas ruins pra você, você vai ficar mal. Mas se a pessoa estiver te elogiando, se ela estiver falando coisas que te motivem, igual você fica ouvindo esses coaches aí falando coisas maravilhosas sobre você, começa a falar pra si próprio essas coisas. Então, com isso tudo aqui que eu tô dizendo pra vocês, não é questão de, se eu me livrar da ansiedade, eu vou viver bem e em paz. Não é isso. Você pode viver feliz e em paz com ansiedade. Você só tem que saber tratar ela da forma certa. Porque independente de qualquer coisa nessa vida, a ansiedade ela sempre vai estar com a gente porque ela é uma emoção. Igual a tristeza, a raiva, a felicidade. São emoções que carregam com a gente. Tá tudo bem ter elas. Só que elas não podem passar do limite normal que a gente tem. E quando elas passam, elas têm a tendência a se tornar coisas piores. Então, sabendo disso, é só você tratar ela da melhor forma. Pare de tratar ela como a sua inimiga, como alguma pessoa ruim, como algo ruim que só quer acabar com a sua vida. Se você começar a tratar ela de forma certa, redirecionar ela da forma certa, eu te garanto que a sua vida vai ter um giro de 180 graus que você não vai ser mais aquela pessoa que você era antigamente. Porque pensa aqui comigo, quanto mais você está em movimento, mais clareza você ganha na sua vida. E quando você está trilhando um caminho, é ali que você começa a construir a sua confiança. Então, a ansiedade vai aparecer de vez em quando. Só que, ao invés dela te travar, você vai lembrar que
Você é importante e isso é a única coisa que importa. O importante é eu estar bem. Eu estando bem e fazendo o que eu tenho que fazer hoje para construir o meu futuro é o que importa. Se eu estou executando hoje, se eu estou vivendo hoje, se eu entendo que eu sou capaz de fazer tudo aquilo que eu quero, então pronto, acabou, não tem guerra, não tem nenhum problema, não tem ansiedade que venha parar você, porque você entendeu seu propósito, você redirecionou ela da forma certa e você entendeu que você é capaz, independente das circunstâncias externas. Você sabe que você tem que fazer hoje e que você não pode ficar parado, porque pessoas paradas não saem do lugar. Você é a única coisa importante, o resto não importa. Você é o centro de tudo. E o seu centro estando bem, estando em ordem, é só isso que importa. Então, para finalizar aqui para vocês sabem que vai vir crises uma hora ou outra, só que você já sabe como tratar ela, como redirecionar ela ao ponto de você continuar caminhando para frente. Porque é agindo com medo que você começa a construir a sua coragem. É no medo que se tem coragem. É ali na ação que você começa a construir sua confiança. Quem tá parado não é confiante, mas quem está em movimento é sim. Então vá atrás da sua coragem e da sua confiança, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E a ansiedade, a partir de hoje, vai parar de atrapalhar a sua vida e fazer com que você regrida. Mas agora sim, a ansiedade vai ser um combustível para fazer com que você continue andando para frente. Com isso, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de coração que você tenha gostado e que esse vídeo tenha aberto os seus olhos para esse problema tão grande que a maioria das pessoas enfrentam. E lembre-se que você não está sozinho nesse caminho. Por mais difícil que esteja, você não está sozinho e eu tenho certeza que você consegue superar ele. Com isso, eu peço por favor que você se inscreva aqui no canal, porque isso me motiva a trazer mais conteúdo aqui pra vocês. E também compartilha com seu amigo que tá passando pelo mesmo problema. Assim vocês podem sentar, elaborar um plano junto, que ajudem os dois a evoluir cada vez mais. Aproveitando também, comenta aqui o que você achou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E também me segue lá nas redes sociais, porque eu posto minha rotina diária nos stories, além de vídeos que mantêm vocês motivados nessa jornada linda. Um beijo e até o próximo!